Boa tarde, sétimo ano, tudo bem? Bom, na aula passada nós falamos sobre a crise do feudalismo e como esse sistema começou a desmoronar. E agora nessa aula a gente vai entender a relação que as cruzadas têm com o comércio e como esses dois fatores juntos levaram ao fim do sistema feudal e o início da Idade Moderna, que é marcada com o capitalismo, com o início do capitalismo. Bom, primeiro a gente tem que entender qual o contexto das cruzadas e o que elas foram, e a gente já tinha falado na aula passada também, que as cruzadas, além de serem expedições militares criadas pelos cristãos para a expulsão dos muçulmanos da cidade de Jerusalém, eles também conquistaram todo o comércio e todo o lucro daquela região. A Europa ainda estava no seu processo de feudalismo, ainda estava nos campos como senhores feudais, produzindo o seu próprio alimento, produzindo a colheita, e ainda não tinha o comércio fortalecido nas cidades. É o processo que a gente vai entender agora, como se desmantelou no capitalismo. Vamos entender, então, como que as cruzadas, que foram essas expedições militares e com interesse comercial, como elas ajudaram na fixação do comércio nas cidades e levando, então, ao êxodo rural no sistema feudal. Bom, os cavaleiros que iam para as cruzadas em direção ao Oriente, a cidade de Jerusalém, eles abriam rotas comerciais por estar em contato com produtos que até então não eram comercializados na Europa, como é o caso da noz moscada, da pimenta do reino, da canela e outros produtos que eram raros de se encontrar. Esses produtos raros são chamados de especiarias, justamente porque eram produtos especiais e não eram muito vistos nem muito comercializados. A partir de então, esses produtos passaram a ser comercializados na Europa. As rotas comerciais, elas abriram um caminho tanto para o Oriente, na verdade abriram uma relação de comércio do Oriente com o Ocidente, principalmente pelo mar Mediterrâneo. As cidades da costa da Itália foram cidades importantes nesse processo, que tiveram portos importantes que faziam essa rota comercial. Então, a gente tem que as rotas comerciais estão saindo das mãos dos muçulmanos e sendo reconquistada pelos europeus. Perceba que a gente está falando de um processo onde os muçulmanos conquistaram a cidade de Jerusalém e existe um contramovimento, e por mais que esse contramovimento, que foram as cruzadas, eles se baseiam na fé e chamam as pessoas para lutar por meio da fé e a reconquista da cidade de Jerusalém, que não teve sucesso, também é um movimento que visa muito o lucro, que visa a retomada das rotas comerciais pelos cristãos, não pelos muçulmanos. Então, quando os cavaleiros que iam lutar nas cruzadas retornavam com esses produtos que a gente chama de especiarias, esses produtos passam a ser revendidos nas cidades. Não só as especiarias, como tapetes, tecidos e todos esses produtos vindos do Oriente, louças. Então, esses produtos passam a ser revendidos nas cidades, num lugar que a gente chama de burgos. Os burgos eram vilas que passaram a ser implementadas ao redor dos castelos dos reis. Tinha um castelo e sua muralha, então os burgos passaram a ser instaurados ao lado do castelo, ao lado das muralhas, e eram pequenas feiras que os comerciantes faziam para poder vender o seu produto. Isso fez, com o crescimento dos burgos, fez com que as pessoas saíssem dos campos, saíssem do mais interior do feudo e fossem para as cidades em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida. Não só como comerciante para vender o seu produto, também como trabalhador assalariado. Nesse momento, é o momento que a gente começa a ter a inserção da moeda dentro do comércio, porque até então a gente tinha um sistema
de troca, né? Eu te dava um produto, você me dava outro produto que tivesse um valor similar ao produto que eu estou trocando com você. Nesse momento, a gente começa a ter a inserção da moeda dentro do sistema de compra e venda. Então, além de serem comerciantes, as pessoas iam em busca de trabalhos assalariados. Ou seja, eu vou trabalhar e eu vou receber um valor em cima do meu trabalho. As pessoas que viviam nos burgos, que iam para os burgos para tentar uma vida melhor, para tentar o comércio, eram chamados de burgueses, que depois, ao longo do tempo, e com o fim da Idade Média, o início da Idade Moderna, foram muito importantes em outros processos. A burguesia até hoje é uma classe que é muito discutida, muito debatida por conta das suas relações com outras classes sociais, mas no início foi assim que surgiu a burguesia. Eram pequenos comerciantes, no início pequenos comerciantes, que saíam dos campos e iam para as cidades para tentar o comércio, para tentar um novo tipo de troca, dessa vez com a inserção da moeda, e foram crescendo. Alguns não conseguiam, de fato, ter sucesso e se tornavam até mendigos e pessoas que pediam esmola mesmo, porque não conseguiam se estruturar dentro desse sistema. Outro motivo também que levou ao êxodo rural dentro do feudalismo foi a fome e a peste negra, que a gente viu na última aula, que foram dois momentos críticos dentro do sistema feudal. Tanto a fome quanto a peste fizeram com que as pessoas deixassem os campos e fossem para as cidades. A fome porque as terras já não produziam mais o suficiente para que a população que vivia nos campos pudesse se alimentar. O solo já não era mais fértil para que as pessoas pudessem plantar e colher o seu próprio alimento. Nessa época também houve um aumento populacional na Europa. Então, mesmo que era plantado, não era necessário para suprir todas as demandas da população. E aí, juntando a fome com a peste, foram dois motivos importantes que levaram ao êxodo rural, que as pessoas saíssem do campo em busca de melhores condições, e a morte de mais de 1/3 da população europeia com a peste negra, que fizeram com que esse sistema feudal se desequilibrasse bastante. Outro motivo também foi a Guerra dos 100 Anos, que foi entre Inglaterra e França por terras. Nesse período, a terra ela valia ainda mais do que o dinheiro, por mais que a moeda ela tivesse começando a ser inserida dentro do comércio, a terra ainda valia muito. Então, Inglaterra e França entram num conflito já não suficiente, todos os motivos que tem nessa época para o sistema feudal se desestruturar. A Inglaterra e a França ainda entram num conflito por terras que dura mais ou menos 100 anos. Bom, então vamos recapitular um pouco. As cruzadas, que tinham um forte interesse comercial, faziam com que as pessoas que iam para as cruzadas lutar contra os muçulmanos voltassem com produtos do Oriente. Esses produtos, então, eram revendidos nas cidades, num lugar que a gente chama de burgos. Esses burgos deram início à burguesia, à classe burguesa, que no início eram pequenos comerciantes e depois cresceram a ponto de acumular bastante capital e disputavam esse poder que o capital dava para eles junto com os senhores feudais. Esses burgos que foram criados em volta dos castelos davam poder também ao rei, porque as pessoas saíam do domínio do senhor feudal e viviam ao redor do castelo do rei. Então, o poder central, o rei, o topo da pirâmide, ele se fortalecia enquanto os senhores feudais no campo começavam a ter dívidas e se enfraquecendo. Ou seja, o rei, a monarquia, se fortalecia
enquanto o poder que era dividido, era segregado entre os senhores feudais, começava a se enfraquecer. Então, mais uma vez, enquanto os campos se definhavam, desmoronavam, os senhores feudais perdiam poder e se enfraqueciam, o rei ia tomando mais poder, justamente por conta desses burgos, dos burgueses que davam total apoio ao poder do rei. Então, os burgos estavam sendo criados. E a fome, a peste e a Guerra dos 100 Anos, que atingiram principalmente as camadas mais baixas da sociedade, e com isso a gente está falando dos servos e dos escravos, que não eram tão comuns assim nessa época, mas ainda existiam. A gente viu a diferença entre trabalho servil e escravidão. Esses três atingiram principalmente as camadas mais baixas, que ainda estavam nos campos, ainda trabalhavam lá nos feudos plantando e colhendo. Bom, esses três motivos, talvez principalmente a fome, levou com que as pessoas saíssem e buscassem melhores condições de vida na cidade. E levaram também à rebelião. Os servos, as camadas mais baixas, começaram a se rebelar contra essa constante fome e esse constante desmonte, porque quando o sistema se desmonta, quem sempre mais é afetado são as camadas mais baixas. Nesse caso, na Europa feudal, os servos eram os que mais passavam fome. Então, eles começaram a se rebelar e a abandonar os feudos dos senhores feudais, abandonar os campos e iam para as cidades para trabalhar como trabalhadores assalariados, que a gente já viu. E aí é que começa a inserção da moeda dentro do comércio. Eu trabalho, eu recebo em moedas aquilo que me foi pago. Com a inserção da moeda dentro da economia, dentro do comércio, a gente tem a classe que a gente conhece até hoje como banqueiros. Os banqueiros eram quem faziam, basicamente, funcionava assim, obviamente é mais complexo que isso, mas os banqueiros, eles basicamente faziam empréstimos para comerciantes, para as pessoas, e cobravam juros em cima daquilo que eles emprestaram. Ou seja, eles detinham as moedas que eram de metal, de ouro, prata, bronze. Eles detinham as moedas, emprestavam as moedas para as pessoas e cobravam juros em cima daquilo que eles emprestaram. E é assim que os bancos funcionam até hoje. Por isso, é um dos motivos, os juros é um dos motivos do enriquecimento de banqueiros e de agências financeiras. Elas cobram juros em cima daquilo que emprestam. E assim, a gente tem um protótipo do sistema capitalista, o início do sistema capitalista, que marca aí o fim da Idade Medieval e o início da Idade Moderna. E tudo isso que a gente falou dá início a um processo que a gente conhece como Renascimento, que a gente vai ver na próxima aula. Beijos, tchau!